Boa tarde. Então, hoje é dia 6 de março. Nós vamos continuar o que começamos ontem, né? Nós ontem paramos no século XVIII, a gente está fazendo um panorama cronológico, né, dos viajantes. E hoje vamos entrar no XIX com Jean Ferdinand Denis, que foi um escritor e historiador que se torna especialista em Brasil e Portugal. Ferdinand Denis se apaixona pelo Brasil, literalmente, tá? Ele vem à América do Sul em 1816 e fica no Brasil entre 16 e 21, portanto, ele fica 5 anos aqui no Brasil, né? E aí ele escreve muito sobre o Brasil, até o fim da sua longa vida. Ele vai muito além da esperança de vida da época. Ferdinand Denis morre com 90 e tantos anos, né? E escrevendo sobre o Brasil e os brasileiros e para os brasileiros. Ele é considerado uma das figuras mais importantes do romantismo brasileiro. O Godofredo nos falou ontem do José de Alencar, né? E, na verdade, Ferdinand Denis é que começa com a celebração do indígena como dono da terra. Ele começa a escrever isso, né, e muito apaixonado pela natureza tropical, né, sobre o temperamento do povo. E ele vai se tornando, aos poucos, quando ele volta para a França, ele vai se tornar um especialista em Brasil. Todo mundo que queria falar do Brasil na Europa consultava Ferdinand Denis, tá? E é de tal maneira que ele acaba se tornando procurador intelectual do Brasil na Biblioteca de Sainte-Geneviève, no Quartier Latin, né? Em 1875, ele fica mesmo como um embaixador do Brasil. Ele representa o Brasil num congresso de geografia em Paris, tá? Antônio Cândido diz que ele é o autor do nosso prefácio de Cromwell, né? Mas ele é realmente, se a gente tem necessidade sempre de falar em pai, ele é o pai da escola romântica brasileira, né? Bom, e eu vou citar aqui o Cândido, a ele, Ferdinand Denis, que coube a tarefa de iniciar a história da literatura brasileira e traçar as bases do nosso nacionalismo romântico. Então, o Ferdinand é muito mais do que um viajante, tá? Ele não pode ser considerado um viajante como os outros de que nós falamos aqui, tá? Porque ele vai ter um interlocutor bem determinado. Ele está escrevendo para a intelectualidade brasileira, para os escritores. E ele considera a colonização como um ato de pedagogia, o ato de educar o outro. É um ato pedagógico. Então, assim, tudo que a gente não quer ser, né? Tudo que hoje em dia se critica, se questiona, ele vê a colonização como isso, como um ato de educar o outro, né? Com a Scène de la Nature, que é um dos seus livros mais importantes, Scène de la Nature sur les Tropiques, Cenas da Natureza sobre os Trópicos, ele lembra a importância da imaginação sobre o efeito da natureza. A natureza desperta a imaginação, né? E aí ele começa a sugerir, né, que os europeus podem tirar proveito, né, dessa cena, dessas belíssimas cenas da natureza pelas quais ele é fascinado, né?
que ele diz que os europeus não conhecem as cenas da natureza brasileira, não conhecem mesmo, né? Tanto que quando chegam aqui ficam muito bem impressionados, né? E aí ele começa a sugerir aos brasileiros que eles criem uma literatura sua, uma literatura diferente da portuguesa. Todo o trabalho do Ferdinand Denis vai ser de aconselhar, mas é um ato pedagógico também, ele está colonizando também, né? De aconselhar o brasileiro a não escrever como os portugueses, porque até então, ele saiu daqui em 1821, não havia nem a proclamação da independência, não esquecer disso, nós éramos colônia e a literatura brasileira era considerada literatura portuguesa, tá? Nós éramos uma colônia. Então ele começa a falar, claro que ele viveu aqui todo aquele movimento, né, pré-independência, né? Havia um sentimento nacional despertando, nós somos outro país, e ele começa a trabalhar nesse sentido, para que os brasileiros façam também uma literatura, já que nós somos outro país, vamos ter uma literatura própria. E aí, o que nós temos de diferente dos portugueses que deve ser explorado? A natureza. Tá? Porque a língua, ele considera um empecilho a gente falar a mesma língua, porque dá uma identidade que ele não está querendo naquele momento. Então, e aí ele tem algumas ideias que vêm de Montesquieu. Não sei se lembram, eu falei ontem do Montesquieu, da teoria dos climas, né? Então, ele vai retomar Montesquieu via Madame de Staël, que é uma francesa casada com um alemão, né? Ela tem esse sobrenome alemão, mas ela é francesa. E ela teoriza também sobre o clima e vai insistir muito nessa questão da inspiração, que brota com muito mais facilidade nos indivíduos que vivem no clima quente. É um pouco o contrário do que Montesquieu dizia, tá? Ela vai considerar que essa moleza, essa molesse, né, o torpor provocado pelos climas quentes, que nós conhecemos tão bem, né, são estimulantes para a meditação, enquanto que o Montesquieu considerava estimulantes para a preguiça, né, para a não ação. E o Denis vai abraçar essa causa da Madame de Staël, né? E ele vai dizer que a mesma causa que excita tão vivamente o gênio poético seja que se opõe ao desenvolvimento da sua literatura. Então ele vai considerar que isso pode ser um empecilho, tá? E aí ele vai escrever o Résumé de l'histoire littéraire, em que ele vai dizer que exatamente isso que eu acabei de falar, né? Que a temática genuinamente brasileira é necessária, né, para vencer essa barreira da identidade linguística com Portugal, né? Para o Brasil ser respeitado e aceito como nação, ele precisa ter uma literatura diferente da portuguesa. E eles devem transpor para a literatura natureza, mas uma natureza, a natureza do Ferdinand Denis não tem nada a ver com a natureza do Rousseau. Rousseau fala numa volta à natureza, mas a natureza do Rousseau é uma coisa meio psicanalítica, é a volta ao eu profundo, tá? Ao passo que Ferdinand Denis, a natureza para ele são as plantas, as flores, as árvores, é uma coisa diferente. Então ele sugere que se descreva na literatura brasileira as árvores, os bosques, as flores,
é uma natureza que deve ser pintada como um quadro, né? E quem conhece Alencar sabe que Alencar faz isso, né? Quem conhece Gonçalves Dias sabe que Gonçalves Dias faz isso. Então, os brasileiros que leem Denis começam a seguir os conselhos dele. Mas é sério mesmo, ele é respeitadíssimo naquele. E qual é a consequência disso? E que é contra isso que o Machado de Assis vai se insurgir no instinto de nacionalidade, tá? Porque a consequência disso é que o brasileiro começa a olhar o Brasil como se ele fosse um estrangeiro. É um francês olhando para a floresta. A descrição do Alencar é como se ele fosse um estrangeiro olhando para o Brasil, né? E é contra isso que Machado vai se insurgir, instinto de nacionalidade, em que ele vai dizer que todo o instinto de nacionalidade é o quê? É o escrever como um homem do meu tempo e do meu país. Isso é uma frase do Machado. Tá? O escritor deve escrever como um homem do seu tempo e do seu país. Então, descrever a natureza como se estivesse embevecido por ela irritava o Machado profundamente, porque nada a ver. Nós não podemos ver a natureza assim, a natureza faz parte. Eu escrevi um artigo sobre Machado paisagista, justamente que eu pego a paisagem, aparece no Machado, com pinceladas, é quase um texto impressionista, o texto, a pintura dele da paisagem, porque assim, o vento que bateu no coqueiro, o pássaro que cantou, mas ele não vai descrever o pássaro, porque aquilo ele considera que faz parte da vida dele, então não vai interessar. Eu acho que o instinto de nacionalidade deve ser lido por todo brasileiro que se interessa por literatura, porque é muito importante. Bom, com essas ideias do Ferdinand Denis, nós entramos no século, nós estamos no século XIX já, né? Entramos com Francis de Castelnau. Eu trouxe até uma antologia que eu fiz dele, para deixar aqui. Vocês aceitam livros, né, gente? Assim, aceitamos, não doação. Não, para ficar no acervo de vocês, né? Francis de Castelnau foi mais um cientista que vem ao Brasil e ele vem numa expedição para medir o clima, medir, não sei como é que fala, avaliar o clima do país, os meridianos. Ele faz de tudo, ele até medir cérebro dos indígenas, ele mede, é uma coisa de doido. Ele vem fazendo em missão do governo. Só que ele chega aqui, ele vai ficando encantado com a paisagem, exatamente como todo estrangeiro, né? E aí ele começa, tem páginas belíssimas, e eu fiz uma antologia só com essas passagens, essas curiosidades dele, né? Deu um trabalho danado, né? O que ele vai estudar? A população, seus hábitos e costumes, os índios e os escravizados. Ele é muito chocado. Eu acho interessantíssimo esse choque da escravidão. Os franceses estavam fazendo a mesma coisa nas colônias deles, a mesmíssima coisa. E eles ficam aqui horrorizados. Ele descreve cenas, né? A condição da mulher, que é muito impressionante. As mulheres, pelo que ele fala, a mulher não sai sozinha. As mulheres não podiam sair sozinhas na rua. É uma coisa muito estranha que eu aprendi com Castelnau, tá? Principalmente no interior do Brasil. Não havia hipótese de uma mulher sair na rua sozinha. E elas saem cobertas. A gente fala das muçulmanas hoje, mas as mulheres se cobriam. Quem sai na rua são as escravas, as escravizadas. Depois vai falar escrava. Ele descreve a cidade, o campo, porque ele se embarafusta por aí afora. Ele vem pelo Rio e depois ele vai até a Guiana Francesa. Ele vai sair lá em cima.
entra pelo Paraguai, entra pelo Peru, entra pela Bolívia, depois volta pelo Amazonas, entra, vai até a Guiana, ele vai embora pela Guiana. E ele era conde. Francisco de Castelnau era filho de uma condessa exilada na Inglaterra. Ele nasce na Inglaterra, dizem que ele era filho do rei da Inglaterra. Ele era um filho bastardo, a moça teve um filho. Mas enfim, e ele descreve a mata, os animais, é muito interessante o livro dele, né? As relações do Brasil com a Europa, o imperador Dom Pedro II, ele assiste o casamento de Dom Pedro II, ele é importantíssimo, ele é convidado, onde ele vai, né? A aristocracia urbana e rural. E aí eu trouxe aqui um textinho, quando ele fala da América do Sul e compara com a América do Norte, porque ele esteve no Canadá e nos Estados Unidos também antes. E ele vai dizer que prefere a América do Sul, mas olha por que ele prefere a América do Sul. Poucos lugares se apresentam à imaginação com tanto prestígio quanto a América do Sul. Enquanto a parte setentrional desse continente perde cada dia mais o seu caráter primitivo, substituindo pelas maravilhas da indústria moderna, a parte sul, ao contrário, conserva ainda hoje o selo da natureza virgem. Aí, nada de estradas de ferro, nem de canais, nem, na maioria das vezes, estrada nenhuma, mas em toda parte admiráveis florestas virgens, rios cujas extensões não têm limites, montanhas cujos picos gelados se perdem acima das nuvens, nações selvagens que desconhecem até o nome da Europa. Isso para ele era uma coisa, ninguém sabia o que era a Europa. Que isso? Como assim? Eu vim da Europa? O que é Europa? Né? Bom, e tem um discurso do Dr. Vedel, que é um médico que viaja com ele, que descreve isso aí. Eu recolhi mais por causa dos alunos de Niterói, porque ele descreve a paisagem vista de Niterói. Vocês sabem que é uma coisa que os niteroienses se gabam, né? Dizem que o Rio só é bonito visto de Niterói, né? No momento em que eu passava pelo lugar em que uma parte da Baía do Rio de Janeiro penetra no estreito canal entre picos de montanhas, recebendo o nome de Saco de Jurujuba, vi-me de repente diante de um espetáculo tão admirável que qualquer outro objeto logo se apagou de minha imaginação, e meus olhos ficaram fascinados sem que eu pudesse desviá-los pelo quadro mágico que tinha diante de mim. Como o tempo se cobrira totalmente, após o pôr do sol, uma ligeira bruma escondia os contornos das montanhas. A superfície cinza e mate das águas que corriam aos meus pés era tão equilibrada, as grandes formas esbranquiçadas e cortadas dos rochedos que saíam de seu seio se destacavam tanto como claridade no fundo escuro do céu, que quase me senti transportado entre os gelos do polo, não fosse o barulho de vez em quando do caule suculento de alguma planta tropical esmagada pelos dentes de meu despreocupado cavalo. Então, isso aqui mostra que a natureza tem um poder tão grande na imaginação dele que ele chega a ter delírios, né? E eu pensei, Godot, você não pode falar, mas eu não sei se você trouxe. Esse aí a gente não combinou. Ilusão e Mentira, você não trouxe, né? Que é um livro fantástico do Godot, que é muito bom também. Mas a gente pode dar uma aula só sobre ele depois, não? Bom, então Castelnau critica o sistema escravocrata, a condição feminina e a corrupção. Tem várias cenas de corrupção. Bom, agora aqui nós vamos falar do Charles Pelis, que fica entre 1852 e 1862, ele fica 10 anos, que é um intelectual que se torna fabricante de fósforos. Ele vem para ser... Ele e a mulher querem abrir uma escola para meninas da aristocracia no Brasil. A mulher dele tinha um curso na École Normale de Paris,
Só que ela chega aqui, mas ela não tem o diploma. Ela fez o curso e não traz diploma. Dom Pedro não aceita, porque precisava do aval de Dom Pedro. Aí eles ficam assim meio sem ter o que fazer. Ele tem um primo que tem uma fábrica de fósforos. Ele vai se tornar sócio do primo. A obra dele é muito polêmica. Eu estou passando rápido, Godô, que é para você, vou deixar o tempo para você depois. A obra dele é muito polêmica porque ele fica indignado com a escravidão, também indignado. E ele é considerado uma das fontes de inspiração de Gilberto Freire, porque ele viaja e se hospeda nas fazendas. Então, aquela coisa da Casa Grande e Senzala, ele conheceu muito. Ele conta coisas atrozes. Por exemplo, vou só dar um exemplinho, né? Os meninos, filhos dos fazendeiros, faziam sua iniciação sexual com as irmãs, porque as escravas, as mucamas que trabalhavam na casa, eram irmãs deles, porque o pai transava com as escravas. E então é uma coisa assim, ele conta coisas nojentas. Eu cheguei a chorar lendo esse livro e traduzindo, né? Porque eu traduzi. Então ele pinta essa civilização escravocrata de uma maneira muito dolorosa e ele fala em questões importantes como a Guerra do Paraguai, a abolição da escravatura, que ele é um dos que vão lutar para isso, ele dedica o livro a isso. E a questão da mulher, porque ele vai colocar a mulher branca também como uma escrava, porque ela era confinada, ela não podia sair na rua, ele também fala isso, que ela não podia sair na rua, só quem sai na rua são as estrangeiras, e aí eu vou mostrar uma viajante que sai na rua, e elas são consideradas prostitutas, porque saem, né, mulheres brancas que saem sozinhas na rua, eram as estrangeiras, as francesas e inglesas. E elas são condenadas a ficar lá dentro com as escravas. Inclusive ele descreve cenas, a cena do cafuné, a gente ouve falar em cafuné, cafunézinho, né? Tem até música, né? Não tem uma música de carnaval que fala vem fazer cafunézinho, alguma coisa assim. Bom, uma coisa da minha infância, vocês são todos crianças, mas enfim, as negras aprendiam a fazer cafuné, que era quase que uma cena de hipnotismo, sabe? Elas adormeciam, faziam tanto no senhor como na senhora. E assim, com as mulheres era quase uma cena sexual, sabe? Era uma coisa assim, havia com os homens também. Eu vou deixar uma antologia dele, se vocês quiserem, vocês leiam, porque é bem interessante, a gente aprende muita coisa. E cafuné é uma palavra africana, então elas faziam isso e tinha toda uma técnica de fazer o cafuné, amolecia, a pessoa ficava... Então, ele escreve 2 livros sobre o Brasil, Le Brésil tel qu'il est, o Brasil tal como ele é, e as mulheres e os costumes do Brasil. Isso é uma agressão brutal aos brasileiros, porque era o contrário do que o Brasil achava que era, porque ele descreve um Brasil violento, nojento, né? A coisa com os escravizados é uma coisa nojenta, né? E as pessoas ficam indignadas, ele sofre um boicote tremendo aqui no Brasil, e esses 2 livros dele foram praticamente eliminados aqui no Brasil, eles eram lidos só na França. Eles estão na internet, eu peguei e traduzi, estão os 2 num livrinho só. Mas eu fiz uma antologia, não botei tudo. Então, a sociedade brasileira, ele vai descrever o homem branco, como é que é o homem branco, a mulher branca, a mulher negra, o homem negro, muito diferente, tá? A criança, tem papéis diferentes na formação da sociedade. Por exemplo, a criança branca não caminha na rua, elas vão no lombo dos escravos. Então, são as crianças molengas, cheias de celulite, não praticam esporte.
E ele questiona também o papel do imigrante nessa sociedade, porque o imigrante no Brasil, ele fica completamente, ele é quase que condenado a ser comerciante, ele não pode fazer nada. Ele não pode se empregar como trabalhador doméstico, marceneiro, porque a sociedade escravocrata branco não fazia essas coisas. Então, e a gente tem isso até hoje, né? Branco no Brasil não sabe mexer com as mãos, né? Não sei se é branco, agora é a classe alta, não mexe com as mãos, não trabalha com as mãos, ele não sabe consertar pregar um prego, né? Trocar uma lâmpada, você tem que chamar o porteiro, que em geral é mestiço, né? Mas enfim. E ele fica, isso impressiona muito, porque isso é muito diferente na Europa, né? A gente que frequenta a França, eles fazem tudo, trocam o cano, sabe? Furou o cano, vai lá e troca, não vai chamar uma pessoa para vir trocar, a gente não faz nada, né? Então, bom, eu estou falando assim do meu lugar, né? Do que eu vejo acontecendo, que eu acho impressionante ainda, né? Então, grande parte do trabalho do Exupéry é descrever e interpretar essa sociedade. Isso que impressionou o Gilberto Freire, tá, gente? E aí, ele vai dizer sobre a escravidão, não é mais apenas os costumes luxuosos e déspotas dos senhores que temos a retratar, mas uma sociedade inteira que comparece diante de nós com seus preconceitos estúpidos, os detestáveis excessos, as torpezas, os vícios e crimes que formam a instituição antissocial. A escravidão domina o pensamento do escritor e quase o absolve por completo. Isso ele coloca no prefácio, tá? No Brasil, onde o preconceito da cor reina soberano, um branco não poderia fazer parte daquilo que eu falei, dos empregados domésticos de uma casa. Todas as funções referentes ao serviço interno são exclusivamente reservadas aos escravos. Os imigrantes nesse país devem exercer um ofício manual ou traficar qualquer mercadoria. Então, o imigrante é condenado a virar comerciante mesmo. E a gente teve isso, né? Bom, isso aí não precisa, o papel de Dom Pedro II, ele tem uma super admiração por Dom Pedro II, apesar de Dom Pedro não ter deixado eles abrirem, né? E aí eu entrei com uma viajante, Adèle Toussaint-Sanson, eu não consegui foto dela. E a Adèle é uma escritora, ela é poetisa, ela é filha de um ator da Comédie Française, ela tinha um nível intelectual mais alto e tinha uma educação mais liberal, porque os pais eram artistas, né? E ela mora aqui bastante tempo, acho que 12 anos, eu não coloquei aqui o ano que ela chegou, né? Deixa eu ver aqui, não coloquei não. De volta a Paris, ela escreve esse livro, Une Parisienne au Brésil, uma parisiense no Brasil, né? Ela vai fazer uma descrição da vida cotidiana no Rio, a condição feminina, a escravidão, a vida numa fazenda, a natureza brasileira. E essa coisa de as brasileiras jamais saíam sozinhas às ruas naquela época, na cidade eram encontradas apenas francesas ou inglesas, que por esse único fato de saírem sós, viam-se expostas a muitas aventuras. É uma madame, diziam sorrindo os brasileiros, o que significava uma francesa e subentendia uma cortesã, ou seja, uma prostituta, né? E aí ela passa um tempo com o marido numa fazenda e foi lá que as misérias da escravidão apareceram para mim em toda sua hediondez. Negras cobertas de andrajos, outras seminuas, tendo por vestimenta apenas um lenço atado atrás do pescoço e sobre os seios, que mal velava seu colo, uma saia de chita cujos rasgos deixavam ver seu pobre corpo descarnado. Negros de olhar feroz ou embotado vieram pôr-se de joelhos nas lajes da varanda. Isso foi a hora da Ave Maria, que Alencar descreve tão bem no Guarani,
né, a hora da Ave Maria, 6 da tarde, todos os escravos vinham rezar na varanda da Casa Grande. Então ela fala nisso também, tá? Bom, aí eu peguei um do século XX, só para justificar essa coisa do Brasil, país do futuro, tá? Stefan Zweig é um austríaco que vem ao Brasil, ele viveu de 1881 a 1942. Ele vem ao Brasil em 1940 e 1941 para fazer palestras no Pen Club em Buenos Aires, e ele percorre o Brasil em vários lugares, tá? Primeira vez que ele vem, ele é super bem recebido. É uma coisa assim, uma apoteose. A intelectualidade brasileira o recebe muito bem. A segunda vez, porque aí ele escreve Brasil, País do Futuro. E ele escreve Brasil, País do Futuro por quê? Porque ele é judeu e ele quer vir para o Brasil. Ele descobre ou suspeita que o Brasil é um paraíso racial, porque ele vê gente de todas as cores andando na rua, então ele tem essa impressão de que há uma mistura bacana de raças, que as pessoas não têm preconceito. E ele, como está sofrendo com o preconceito racial naquele momento, ele quer vir para cá, né? Ele começa a ser o sonho dele. Primeiro vai para os Estados Unidos, detesta os Estados Unidos. E de lá ele começa a mexer os pauzinhos para vir para o Brasil. Só que quem era presidente aqui, o ditador, era Getúlio Vargas, que era fascista e não gostava dos judeus. Ele tentou impedir, entrou judeu à beça nessa época, mas nem se sabe como. Ele tentou impedir a entrada dos judeus. E o Stefan Zweig dizem as línguas, eu não sei, que o Getúlio propôs a ele: se você escrever um livro enaltecendo o Brasil, eu te dou o visto. E ele escreve Brasil, País do Futuro. Então, a segunda vez que ele vem, esse livro já tinha saído. Ele leva um gelo dos intelectuais, porque todo mundo era anti-Getúlio, né? Então, ele assim, sofre muito. Ele fica aqui no Rio, ali na Rua Paissandu, num hotel que tinha até pouco tempo ali. E a mulher dele começa a passar mal, ele sofre muito aqui no Rio, então eles vão embora para Petrópolis, que tem um clima mais próximo da Áustria. Ele era austríaco, né? Bom, eu pincei uns pedacinhos de texto dele. Você não pode... Isso aqui primeiro ele escrevendo dos cunhados. Você não pode imaginar o que significa ver este país, que ainda não foi estragado por turistas e é tão interessante. Hoje estive nas cabanas dos pobres que vivem aqui, com praticamente nada. As bananas e mandiocas crescem em volta. E as crianças se desenvolvem como se estivessem no paraíso. A casa inteira, desde o chão, lhes custou $6, e por isso são proprietários para sempre. É uma boa lição ver como se pode viver simplesmente e comparativamente feliz. Uma lição para todos que perdemos tudo e não somos felizes o bastante agora ao pensar como viver então. Bom, ele ganha o visto com o livro Brasil, País do Futuro, né? E vai morar em Petrópolis, fica completamente isolado. Tem um romance francês que me foi dado pelo... Você conhece o Johannes Freshman, lá da UF, professor de alemão? Ele me deu esse livro, é um romance francês, eu vou procurar, eu tenho lá em casa, que é Os Últimos Dias de Stefan Zweig, passados em Petrópolis. Ele fica deprimidíssimo. Ele só recebia uma visita, que era a Gabriela Mistral, que era uma poetisa que morava na mesma rua dele. E ele vem ao Rio conhecer o carnaval, que ele tinha descrito sem conhecer. Quando ele faz Brasil, País do Futuro, eu fiz um trabalho sobre isso, como é que a imaginação pode ser tão poderosa. Ele imaginou toda
carnaval, desfile de escola de samba, corso, tudo aquilo que existia, ele escreve, descreve de ouvir falar. Chegou perto da realidade? Chegou. Bom, eu não sei como é que era em 41, mas imagino que sim. Só que ele vem ver, ele fica encantado com o carnaval. E enquanto ele estava aqui, o Brasil entra na guerra, que era coisa que ele jamais imaginou que fosse acontecer, porque o Brasil era o país do futuro, o Brasil não ia entrar em guerra, o Brasil era um povo pacífico. E aí o que ele faz? Ele se mata. Ele e a mulher se matam, é uma morte muito trágica, eles tomam lá um veneno e morrem, os dois juntos e tal. E eu trouxe só a carta de suicídio dele, que eu acho muito bonita. Apesar de deixar a vida por vontade própria e livre, com minha mente lúcida, imponho-me uma última obrigação: dar um carinhoso agradecimento a este maravilhoso país que é o Brasil, que me propiciou a mim e a meu trabalho tão grande, hospitaleira guarida. A cada dia, não está dando para eu ler tudo, tá, gente? Eu não sei como é que eu faço aqui. A cada dia aprendi a amar este país mais e mais, e em parte alguma poderia eu reconstruir a vida agora que o mundo da minha língua está perdido e o meu lar espiritual, a Europa, autodestruído. Ele não queria mais nem escrever, porque ele não queria escrever em alemão. Ele estava com tanto horror do Hitler e tudo mais, que ele não queria escrever em alemão. Depois de anos, são necessárias forças incomuns para começar tudo de novo. Aquelas que possuo foram exauridas nesses anos de desamparadas peregrinações. Assim, em boa hora e conduta ereta, achei melhor concluir uma vida na qual labor intelectual foi a mais pura alegria e a liberdade pessoal o mais precioso bem sobre a terra. Saúdo todos os meus amigos, que lhes seja dado ver a aurora desta longa noite. Eu, demasiadamente impaciente, vou-me antes. Eu acho muito bonito e assim, um carinho com o Brasil que não merecia, porque ele foi muito maltratado aqui. E aí esse Brasil, país do futuro, vai cair, está numa ditadura e vai cair em outra, logo depois, né? E o Godot vai falar dos amores exilados, né? Que é escrito justamente nesse período da ditadura dos militares, que foi o período mais tenebroso, né? Sobre essa história dos Tem, eu vi o filme. Tá razoável. Mas esse filme tem muito a ver com esse romance francês que eu falei. Eu não sei se eles se inspiraram, porque são os últimos dias dele, né? Tem a vida dele lá na Áustria, não tem a... Bom, bem, agora vai Godot falar sobre... Muito obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sempre dando sequência então à nossa explanação de ontem, e agora com a professora Beth e terminando com o Stefan Zweig, quer dizer, a gente chega a momentos mais próximos e, como ela bem citou, saía de uma ditadura e entrava em outra poucos anos depois, né? 60 e poucos anos, 20 e poucos anos depois. 20 e poucos anos, que é 64. 45? 64. Então, esse livro, Amores Exilados, vai tratar precisamente de algo que, curiosamente, não é tema muito, né, da literatura brasileira, que é
o mundo dos exilados brasileiros na Europa, quer dizer, e sempre havia muitos livros depois disso, né, argentinos, uruguaios, chilenos, mas você contava nas mãos, talvez em uma só mão, na época que esse livro foi lançado, um ambiente que retratasse um ambiente dos exílios. Então havia alguns livros como Gabeira, aqueles companheiros, livros tratando desse assunto, o Dona Maria Machado, um belo livro também, mas sempre se passando um pouco no interior do Brasil e com algumas incursões no exterior, como na Suécia, etc. Mas é uma pergunta que eu faço aos sociólogos: por que essa dificuldade de tratamento do exílio? Quer dizer, por que não se tornou um tema de predileção? Eu tenho algumas suposições. Os exilados eram basicamente da classe média para alta, que eram tipo um luxo. Não era a revolução do Brasil, não foi uma revolução, uma revolta contra o golpe de Estado, não foi uma revolta do proletariado. Isso é um dado que eu não vou entrar primeiro na minha área, mas sempre me chamou a atenção, quer dizer, que não tenha sido uma luta, né, do proletariado, mas sim de uma intelectualidade militante que se esforçou, se expôs, sofreu, morreu, foi assassinada, torturada, mas não era o grupo do proletariado. Claro que havia também pessoas representando o proletariado, mas os mais conhecidos são esses que justamente, não por acaso também, na volta, são intelectuais, são jornalistas de ponta, né? É um dado que eu não vou entrar, mas enfim. Então esse livro teve essa repercussão, porque eu diria que foi o único, quando foi lançado em 97, 1997, a primeira edição. Bem, ali há uma questão também do Brasil, é comum no mundo dos exilados, quer dizer, primeiro essa questão tem a ver com o nosso tema, que é a questão da viagem, né? Então a viagem do Brasil para a Europa era uma viagem interior, era uma viagem exterior, era uma viagem real e era uma viagem com a ideia de abraçar um mundo melhor, com a expectativa de voltar para também um Brasil melhor. E que de lá as forças democráticas tivessem força suficiente, as forças brasileiras democráticas tiveram forças suficientes para ter alguma influência na política brasileira política, né? Então esse exílio eu acho que foi importante, e daí, para isso, você se choca com a necessidade desses exilados do reconhecimento do próprio Brasil. Não do Brasil politizado, política que todos estamos de acordo, apesar das brigas intestinas do movimento da esquerda, mas do Brasil do norte ao sul, que as pessoas davam conta que não era realmente conhecido, né? Os cariocas não conheciam o Nordeste, os cariocas não conheciam o Sul, conheciam de falar, de passear, etc., mas não tinham uma repercussão. Então essa sensação de qual é a nação brasileira, como ela é formada, isso passou a ser uma questão de identidade, de formação da identidade nacional. Que depois, décadas depois, a gente ouve esse discurso, que eu aplaudo vivamente, que é o governo vai ao encontro da nação. Significa que o governo
andava distante da nação, então um movimento identitário, mas que pega essa elite brasileira, digamos, que desconhece ou que não processa realmente a realidade brasileira, né? A miséria, o movimento negro que não tinha essa discussão sobre o mesmo movimento negro, por exemplo, que é fundamental para o conhecimento da nação brasileira. Mais de 50% da população brasileira, como se sabe, é afrodescendente, né? E você não tinha esse ponto nas discussões seríssimas sobre um regime mais democrático, socializante, né? E você não, porque a discussão era mais quando o socialismo chegasse, não haveria esses problemas de preconceito, de homem batendo em mulher, de racismo, né? Tinha essa linha de pensamento que tem a ver, obviamente, né? Quer dizer, ou seja, quando todo mundo tivesse um nível de vida, de educação, saúde, à disposição, etc., não haveria tanta violência, miséria, etc. Então não é lógico. Mas a gente nota que esse discurso foi substituído, certo ou errado, por questões identitárias, que para muitos é uma questão não da luta por um Brasil mais justo, mas apenas uma imitação de políticas estrangeiras, basicamente americana, mas que me parece ser essencial para o entendimento do Brasil. Então, no Amor dos Exilados, não por acaso, os dois personagens principais são um branco do sul do Brasil, de Santa Catarina, de Florianópolis, e um negro da Bahia, que são colegas, de amigos, parceiros fraternos de luta revolucionária no Brasil, em todos os aspectos. Então, claro, trouxe para o livro esses elementos para fixação da nacionalidade brasileira, então estou também trazendo essa aproximação com o Brasil, porque a discussão vai se dar inesperadamente para dois macacos velhos e curtidos da luta, da tortura, ambos torturados, bom. E eles vão encontrar uma europeia, que é no caso uma francesa, que vai, então o sentimento, que aí eu penso em Machado, né? Você falou do instinto de nacionalidade, você vê que a gente estava, parece combinado, né? O Machado, nesse conflito entre razão e emoção, esse conflito entre razão e emoção vai ficar óbvio, mais óbvio cientificamente, no final do século XIX, com a descoberta do cérebro, que até então se pensava que aquela massa cinzenta não servia para nada, né? Então, até o romantismo era o coração, era o centro, então vai se notar que é ali no cérebro que pulsa a fome, a sede, o desejo, o medo, né? O pavor, a ira, o amor, a sede, a fome, enfim, é ali que pulsa a vida. Então há como uma transferência da imagem, da metáfora do coração, símbolo da vida, para o cérebro. E lá no cérebro, então os cientistas vão mostrar que o que há ali é muito parecido com o que todos os animais têm, que são esses instintos, que vão chamar de emoção. Os instintos estão todos ali. O que não está nos animais? A razão. Então, o ser humano vai conseguir, na medida do possível, nem sempre a gente sabe disso, vai conseguir frear esses instintos animalescos que estão sempre pedindo para sair. Então é uma luta constante de você frear esses seus desejos de todas as sortes, e isso obviamente te dá uma ansiedade e uma depressão, porque você não pode fazer o que teu corpo, teu desejo não pede, porque a razão dele não, porque senão é uma matança e
mas ela existe no vocábulo sem que ele esteja povoado de semântica, mas quando se passa uma coisa, eles dá vontade de matar o cara que me cortou no trânsito. Não vai matar, mas disse, né? Me dá vontade de matar. Veja, como um bicho, né? E aí a sociedade, a população conseguiu, consegue sempre resumir de uma maneira sempre simples quando você tem em expressões populares, clichês, do tipo cego de ódio. Veja, então o ódio cegou. Então, uma emoção, um instinto, cegou, né, a razão. Ou também, que é mais bonito, cego de paixão. Veja, o amor tão violento que a pessoa não vê realmente o que teria que ver no outro ou na outra, né? Então esse conflito é daí que você vai ter uma nova fase da literatura, basicamente a partir da França, Flaubert, que vai mexer vai mexer na construção, na narração, por exemplo, com o famoso discurso indireto livre, ou seja, o narrador está contando uma coisa, aí no meio da frase tem um pensamento que diz, ué, mas como? Maria vai à padaria, nossa, que chuva forte, vírgula, comprar pão fresco. Aí eu disse, mas quem está dizendo que chuva forte? Você está narrando na terceira pessoa, Maria foi, nossa, não é ela Maria, mas na época os leitores, as leitoras não conseguem entender. Como é que pode botar ali no meio? Quer dizer, não está contando? Ele foi, de repente senti, misturou. É essa coisa do discurso direto livre. Que depois, desde então, mas veja, porque já saiu daquela clareza, aparentemente, né, de a frase certinha, ela misturou. Não por acaso é nesse momento em que razão e emoção se imbricam. E você tem ali uma mistura dessa briga, e aí que vem as depressões. Quer dizer, não é que só ali vem, mas é que elas são entendidas que elas existem, sempre existiram, né? Mas aí estão assim processadas cientificamente, porque é essa briga constante. Então, no livro, claro, os dois que têm a razão muito clara quanto aos desejos de modificação política e da implantação da democracia no Brasil mais justo, eles vão encontrar um adversário imenso, que é o amor. Os dois se apaixonam pela mesma mulher. Quer dizer, quando o livro começa, ela está com um branco, mas já tinha sido namorada do Lázaro, que é o negro. E daí, quer dizer, essa briga vai criar uma insegurança em todos os aspectos, muito forte, de uma depressão muito forte, principalmente agora com quem, e o branco é mais, questão de dizer o branco negro, porque essa aqui é a história, né? E o Lázaro, que é o baiano, tem um preparo existencial muito mais pé no chão, que vai conseguir enfrentar a situação de uma maneira muito mais racionalizada, como se tivesse feito uma psicanálise, uma terapia. Ele entende, e o outro não. O outro talvez tenha sofrido mais tortura na cabeça, pancada na cabeça, mas esse tema vai ser importante para não fazer do livro uma heroicização apenas dos personagens, que seria muito clichê, muito fácil, e obviamente, né, não teria... seria melhor fazer logo então um livro de história, né? Mas o que eu queria dizer é que ali está preparado esse Brasil, como eu disse há pouco, de enfrentar as questões identitárias também como salvação e como ajuda para implantar o Brasil democrático. Quer dizer, ou seja, que mulheres
estejam representadas, que mulheres tenham igualdade em relação aos homens, que a questão do racismo seja abolida da sociedade, que a sociedade brasileira tenha o mesmo número, que é impossível, né, continuar assim, o mesmo número de negros e negras nos cargos em geral, públicos e privados, a questão ecológica, que era uma questão, parecia uma questão muito burguesa, um pouco, mas enfim, a questão que significa a independência do Brasil, a independência de uma vida sadia e uma vida justa, democrática, quer dizer, um país que não polua, que, enfim, que tem o respeito pela natureza, esse movimento ecológico, que começou lá naquela época, ninguém falava isso aqui no Brasil. A questão, obviamente, indígena veio com uma força brutal, que é o respeito dos povos originários. Então, essas são as questões que você começa a ver depois desse exílio. E a professora Beth falou uma coisa interessante, que foi um dos choques dessa classe brasileira do exílio, é que eles não sabiam fazer nada, não sabiam cozinhar, não sabiam construir, pintar para construir, consertar uma torneira que esteja vazando, essas coisas que todos fazem lá, mas fazem não porque são melhores, é porque é muito caro, não existe você chamar um bombeiro da tua casa para consertar a torneira que está vazando. Então você consegue, tem que fazer o que tem que fazer, senão vai vazar. Agora aprenda a fazer. É baratíssimo em relação a ele. Mas isso é uma novidade, parece uma coisa assim, um folclorezinho, mas é uma coisa interessante porque significa que, veja, então, como é que faz? Era uma classe que menor financeiramente, mas injustiçada, que faz para outra classe, e essa classe é que está reclamando agora um país mais justo. Então, é um tipo de um choque, e as francesas e os franceses, enfim, que estão namorados, na época, os caras passam em Paris, né? Vão ficar surpresos, não morar junto, mas assim, vai morar junto, meu amigo, mas vai cozinhar também, né? Vai lavar louça. Pô, você não é um cara, não quer, vai passar roupa, você não quer uma democracia, não, e aí que não, vai ter neném, vai ter que trocar a fralda do neném, vai fazer tudo. E isso foi digamos, uma adaptação que vai ter uma certa influência, porque isso vai mexer no emocional um pouco das duas classes que eu falei no início, né, que saiu. E é uma coisa extremamente interessante isso, porque, e claro, ficava, obviamente, que ninguém ali, mesmo esperando o socialismo, ia ser preconceituoso em relação, por exemplo, às etnias. Mas a questão do feminino não estava assentada completamente, que havia uma certa misoginia. Eu digo isso das partes progressistas. A questão crucial das drogas. Quer dizer, um grupo grande de pessoas progressistas, que eu aplaudo, que são amigos até hoje, e que eu também aplaudi na época, as drogas eram vistas como, principalmente o haxixe que tem lá na maconha, como uma coisa que vai destruir a proposta de de um Brasil mais justo. É uma coisa que desvia a atenção, é influência americana, estrangeira, também era banido no discurso. Agora você vê, mas lá já não era, porque o movimento, entre o movimento stalinista e trotskista, que era muito forte na Europa, quer dizer, o movimento trotskista tinha essa decisão de sair do movimento stalinista, mas, quer dizer, porque entendia que Stalin tinha distanciado das propostas socialistas, mas tinha na Europa uma visão, por exemplo, mais liberal em relação às drogas, bem mais liberal. Aí ganhou a estudantada da universidade. Veja, então é outro tema que era... e aí, então você podia
uma garrafa de vodka inteira, mas maconha não. E o dado fundamental que está aqui também é que a psicanálise, dado maravilhoso, né? Quer dizer, do conhecimento da ciência por conta desde Freud, quer dizer, maravilhoso, não sei, mas digo, uma proposta de terapia, de cura da ansiedade, dos medos, dos choros, etc., das coisas ancestrais, era também visto como algo desviante da proposta de desviar o objetivo final, que era um Brasil socialista. E isso lá foi ficando também, dentro da nossa área de letras, era assim, literatura e psicanálise, foi ficando, isso já no final, meados dos anos 70, porque já se previa uma coisa, se previa a queda uma discussão, né, dos comunistas franceses que se afastaram do partido com a invasão da Tchecoslováquia, tem toda uma história bastante conhecida. E então ficou difícil, ficou ficando difícil lutar contra a proposta científica da psicanálise e foi amainando, digamos, essa reação. Aí depois tudo isso está no livro, você vai encontrar então depois um Brasil que aceita isso tudo, né? Não todos ainda, mas digo sempre das forças progressistas que eu aplaudo, né? Mas assim, há uma discussão, mas fica difícil hoje alguém lutar contra o movimento feminista, lutar contra o preconceito em geral, lutar contra não levar em consideração os indígenas, obviamente, né? Enfim, então esse foi o personagem. Aí tem uma repercussão bastante grande. O livro de Rosa de Fuzis merece a leitura e o aplauso, foi em todos os jornais. Como eu disse, já pensava um pouco, né? Porque eu também já estava recebendo o influxo dessa nova proposta, que é final dos anos 70, essa coisa foi ganhando espaço, na época era o PT, era o lançamento do PT, era que nas universidades ia concorrer com o PCB, que tinha outra visão, tudo, digamos, no campo da esquerda, né? E, enfim, esse marcou muito a Universidade Brasileira, as forças progressistas, porque esse movimento foi ganhando terreno, foi ganhando espaço, esses espaços identitários, mas eu queria levantar aqui que talvez, mas aí eu passo para outro livro, talvez essas pautas identitárias, repito, que eu aplaudo vivamente, claro, eu puder ajudar, estou aí, não tenho lugar de fala ainda, mas eu puder abrir como tribuna, como espaço, em sala de aula, etc., eu abro. Mas me parece que talvez, né, mas é uma discussão, essas pautas identitárias estejam, em relação à literatura, elas estejam ganhando um terreno tão grande que tem que se ter cuidado para que elas não tomem a questão da arte literária. Então, o que é a literatura? E qual é a literatura e qual é um texto sociológico que defenda essas causas, né? Então, você tem, aí eu dou como exemplo de como isso pode ser feito, que é o Graciliano com Vidas Secas, por exemplo, em que a proposta é a denúncia do sistema injusto fundiário brasileiro, está ali para quem quiser ver, a questão da miséria, a questão do meio potencializando a miséria. Basta pensar na baleia, né, que tem nome, as crianças não têm nome no livro. Comer o papagaio, né, assar o papagaio, que fala mais que as crianças. Veja, então, para que se mantenha essas pautas que nós devemos aplaudir, como eu disse,
mas tem que ter um cuidado para mostrar o que seja literatura. Então, o Graciliano conseguiu, brilhantemente. Estão lá todas as causas e está lá o que é literatura, o que é arte literária. Está ali, prontinho. Então, e deve ser feito. Essa preocupação eu vou ter nesse último, que é o desenho extraviado de Jerônimo dos Bosch, que também tem a questão do exílio, da saída. Eu vou chegar lá, não sei se tem tempo ainda, mais, né? Quer dizer, a preocupação da frase do Machado, que o escritor deve ser escritor da época, Se não vive do seu tempo. Homem do seu tempo. Homem do seu tempo aí significa o quê? Significa que como ele vai fazer, como ele vai escrever e o assunto que ele está tratando. Né? Que pode, a memória pode, a história, a avaliação de um fato passado, mesmo fato, mas quem sabe que nós agora estamos tendo uma avaliação, daqui a 50 anos outras preocupações vão surgir e a gente pensa diferente. Não estaremos mais lá, mas depende então do momento. Depende do momento. E do vencedor, a famosa história do vencedor. Bom, então quer dizer, a preocupação de não repetir, quer dizer, o escritor e a escritora sentam e vou escrever sobre o movimento, porque eu ainda esqueci do movimento LGBT, que era severamente criticado pela esquerda, pela uma corrente esquerda, né? Isso obviamente, felizmente, acabou. Então essas questões estão aqui, que eu pus mais ou menos, né? Quer dizer, o escritor e a escritora que senta, vou sentar e vou defender a questão indígena, por exemplo, ou a questão LGBT, se ele sentar ou ela sentar só para isso, ele vai ficar muito próximo dessa defesa e vai esquecer daquilo que estou chamando aqui de literatura. Não quer dizer que eu tenha conseguido, né? Porque eu consigo ver quando eu, numa página onde eu fiquei muito próximo de mim, numa outra página onde eu fiquei próximo do narrador, da narradora. Posso fazer uma pergunta? Me ocorreu agora, sim? Claro. Tem tudo a ver com o que você está falando. Eu vejo nesse narrador, eu não sei, porque você está falando da questão identitária, né? Uhum. Eu vejo nesse narrador, ao mesmo tempo, uma questão identitária, ele está buscando quem é ele. Exato. Mas também ele está buscando a arte, porque Claro. ele está atrás Exatamente. do retrato. Exatamente. Né? Então é muito interessante, isso. porque é um livro que junta as duas coisas. É como se o Godofredo tivesse querido juntar os estudos culturais com a teoria da literatura. Eu vejo. Quer dizer, eu tinha que fugir da tentação de ficar apenas no discurso identitário, que é tentador, sedutor, mas então como ficar? Porque se você não seguir essa linhagem, você também é criticado, não pode. Mas eu tentei conseguir, quer dizer, por exemplo. Eu acho que conseguiu, sim. Essa questão da viagem, ele é um personagem irresoluto, quer dizer, que já era indeciso, indicado pela família para ir buscar em Nova York um esboço, um desenho apenas que achavam, né, que estava lá, que era da família, que tinha sido da família, escondida de Veneza, que foi para lá no banco, etc. Então, para ir buscar, tinha esse papo que estava lá, um desenho, um esboço do quadro A Pedra da Loucura. Veja o que é interessante. Esse desenho A Pedra da Loucura, que está no Museu do Prado, em Madrid, você se lembra ali o paciente, um funil na cabeça, um médico, assim, duas pessoas, duas freiras, duas ao lado, e tentando arrancar uma pedra que teria dentro da cabeça, que isso que engendraria, isso que causaria essa loucura. Então esse tema da loucura é tratado lá no quadro.
E claro, vai ter tudo a ver com o que eu falei aqui do Machado, da loucura, do conflito entre... Ele então vai em busca desse quadro, mas de toda evidência ele vai em busca de si próprio. É isso, né? Ele vai em busca de si próprio, porque ele não sabe quem ele é e como é que vai. Primeira coisa, ele vai para os Estados Unidos e lá, logo nos primeiros dias, ele é chamado de negro, mas de maneira agressiva. Ele nunca tinha ouvido falar que ele era negro. Ele se ofende, mas não se ofende ainda pelo conteúdo da palavra, mas pela feição de quem o indicou com o dedo, criticou, agressão. Aquilo foi mexendo com ele, que ele vai contribuir para ele se achar. Ele começa a ver, bom, então nem isso, depende que já posso adiantar, ele vai voltar para o Brasil, vai abraçar a causa negra, o movimento negro. Né? Ele tem do Sul, tem uma namorada próxima, bem forte dele, né, que é evangélica, como tem muito no Sul, mas não são não neopentecostais, que tem muitos luteranos, né? Outra coisa. E ele é católico, então também, quer dizer, então a questão da tolerância religiosa está toda posta, por isso que eu digo, são temas atuais. Ela, por sua vez, gosta, e ele já fica enciumado com isso, ela gosta de frequentar as sessões de candomblé, e ele acha que ela vai porque tomou uma cachaça e gosta de ser vista como uma linda e desejada, então ele acha que tem questões sexuais no meio, mas ela é muito forte e também vai com ele à igreja católica, enfim. Então, veja, ponto, a questão tolerância religiosa está ali. A questão do movimento negro está ali. A questão das fake news, porque aí começa, claro, um personagem irresoluto entre verdade e mentira. Um dia eu sou isso, outro sou aquilo, eu não sou, será que sou, acho que eu sou. Aí uma hora ele está num bar, né? O café pertinho da Catedral, Nova York, uma vidraça espelhada separa a gente da calçada. Diz o personagem que ele encontrou com um primo dele distante. Gozado, Luigi o nome dele. Você saiu bem escuro. Nas fotos você parecia, eles não se conheciam, não se tinham visto. Nas fotos você parecia mais branco, a cara do teu pai. Aqui em Nova York você é negro, no Brasil não, né? Não respondo. Respondeu o quê? Abro logo a conversa, porque ele também tem uma história do estilo, como se deu envasado. Tinha que também ser de uma maneira que não ficasse nem fluxo de consciência e nem o discurso tradicional do travessão, da pergunta, respondeu, perguntou, etc. Né? Então numa corrente única tem que ter tem que mergulhar, mas é que também na famosa história fundo e forma são indissociáveis, então aqui ele tem que entrar no espírito do tempo, que é um espírito aí dentro da nossa realidade. Não respondeu o quê? Ele diz para ele próprio, porque a gente não sabe aqui, mas dá para ver lendo que é para ele próprio. Abro logo a conversa, pois ele sabe muito bem o que eu estou fazendo aqui. Ele está pensando para si isso, né? Vim para reaver a esquice do Bosch, que é Hieronymus Bosch, é o autor, que está com a nossa família há mais de 5 séculos. Exagero de propósito nos séculos. 2 cafés, sim, café italiano. O garçom anota no iPad. Sordi, é o primo, sorri a cada mulher que ajeita o cabelo, se olha e arruma discretamente a saia, roda ligeiramente em volta da cintura, o reflexo como um espelho na Quinta Avenida. A cara do Sordi me informa que a última, uma ruiva sessentona, batom vibrante, sorri para ele. Digo que não é para nós que elas estão olhando, mas para elas mesmas, diante do vidro espelhado. Responde o outro. Ele não está respondendo, está respondendo a mesma frase. Tudo é fake, perfis falsos, tudo é invenção. Então, para mim, elas estão me paquerando e pronto. Qual é o problema? Logo passa uma jovem, nitidamente menor de idade, dos seus 16 anos, morena, com certeza mexicana, com certa maquiagem diante do vidro, bem na nossa frente. Sordi arredonda os lábios e envia um beijo estalado. A mesa ao lado viu a cena.
pelo jeito não gostaram. Também um rapaz arrumou o rabo de cavalo diante do meu parente italiano, vira-se para um lado, para o outro, tira uma sujeirinha entre os dentes, sorte não mandou um beijo, mas não ignorou. Também gosto desse tipo, diz junto com uma gargalhada que acabou por irritar ainda mais a mesa ao lado. Na hora de pagar, eu vou pular aqui. Para uma outra jovem que deu uma paradinha na vidraça espelhada, sorte mostrou uma nota de $50. Ela pareceu ver e, para minha surpresa, deu um beijo perto do vidro. Vê como elas enxergam, meu chapa. Quando interessa, elas vêm. Quando não, não. Argumentei que dessa vez é porque as luzes do café estavam acesas e de fora se via, porque não se via porque era um espelho. Sorte respondeu com fuck. Esse ia ser bom. Então, já pus de cara, desde o início, nas primeiras páginas, a questão do falso e do verdadeiro. Que é a história do amor que também não consegue destrinchar, separar o que é o falso do que é o verdadeiro. Daí o ciúme machadiano, que passa numa página, acha que está sendo traído, na outra página acha que não, e assim vai, né? Quer dizer, é o que se chama na literatura do narrador multiperspectivado. Ele narra a mesma coisa de várias perspectivas, que é o narrador machadiano. Então ali, uma hora, é como se ele passasse a pena, né, ou hoje a tecla do computador, para a Capitu, e aí parece boazinha, queridinha, etc. Aí é ela que está falando, na verdade está na primeira pessoa, ele escrevendo. Mas o leitor sente que é ela. Ele passou uma câmera, ele passou nela, né? Depois já é o contrário, já está com raiva. É um narrador não confiável. Né? Não confiável, mas é isso, vai ter tudo isso. Então, depois vai ter essa coisa que é fundamental, eu acho, a questão do negro, né? Que ele vai, então, ele vai se achar. Ele tem um problema físico, não é um problema físico, mas ele desmaia. A queda de pressão, ele desmaia. Então, essa queda de pressão, ele é como uma terapia, ele vai ter que se curar e o outro, porra, caiu. Ele cai aí ele vai para Veneza, o livro se passa em Nova York, Veneza e no Brasil, em Florianópolis mais precisamente. Então, essas viagens todas ali estão no livro, porque ele vai para Nova York e Veneza, e depois a viagem interior, que é também do Stefan Zweig, né? Uma viagem da Áustria para o Brasil e dele para ele mesmo, né? Aliás, o livro do Dionísio da Silva, grandão também, defende a tese de que eles foram assassinados, né? Os dois foram assassinados, né? Porque pareceu estranho, mas deixou uma carta, né? Mas assim, mas deixar uma carta também é tão fácil isso, sei lá, ou manda escrever, ou... Pode ser falso. Exato. Bom, então, esse livro tenta desviar um pouquinho da corrente hegemônica da literatura brasileira contemporânea. Humildemente, né? Porque não é uma... Então, está tudo ali, está a questão do governo contemporâneo, porque uma hora eles estão em Veneza, os brasileiros comendo, que ficam defendendo essa proposta do Brasil de acabar com a universidade, acabar com a cultura, enfim, Deus acima de tudo, família, sente que é um discurso da política contemporânea, e eles estão comendo caviar, e tem uma cena também que ela é bonita, não porque eu pesquisei, porque foi o Lacan. Tem uma história que eu já vi aqui na Praia do Flamengo, são pássaros marítimos, né? Que num balé surpreendente, eles pegam o peixe, sardinha basicamente, e jogam, o outro vem e pega, aí o outro joga, o outro pega, fica jogando o peixe, quer dizer, a gente imagina que já estão de barriga cheia, né? Mas enfim, ficam jogando e eles vão pegando no ar, como um balé, é uma coisa impressionante. Eu vi isso aqui no Aterro do Flamengo, perguntei para o pescador, ele disse, não, ele pode ser uma vez por ano, tem sempre isso aqui. E o Lacan faz isso, ele analisou isso, desse chamado lá de... Adorinha, como é? De Rondelle de Mer.
Andorinha do Mar. Eu acho que aqui é chamado de Andorinhão, se não me engano. Andorinhão. E isso está ali nessa, quer dizer, porque vai ter, claro, a questão da terapia, porque é o nome é o quadro do Bosch, é uma loucura. Então ele também tangencia a loucura o tempo todo. Essa viagem interior também é viagem para se encontrar. Se encontrar. Então esse desenho é ele vale milhões, etc. Descobre que vale milhões, vai ser enganado pelo tio, o tio vai ser assassinado depois por um grupo da Colômbia que está trocando as drogas também por tráfico de obra de arte e também sempre me enganando e o tio, que é o ricaço da família, vai ser assassinado no hotel em São Paulo com uma peruca loura. Então tem a questão de se foi um movimento gay, se não é, enfim. As histórias todas eu tentei botar em 120 páginas, quer dizer, que possa ser lido, né? Porque todo mundo. E esses temas todos dos viajantes estão ali, porque essa viagem, depois ele volta com esse quadro que vale bem menos do que estava sendo dito. E então ele vai, agora já é outro, viagem para o exterior, eles vão para o Brasil, outro Brasil, ele aí tem a Covid, ouvi falar lá nos Estados Unidos de uma gripe e tal, aí diz que o presidente do Brasil também diz que é uma gripe, lá o Trump também diz que é Trump, aí vem o Trump, vem visitar Nova York, vem fazer de Washington para Nova York. Então, as questões todas contemporâneas estão. E as questões também de, claro, ter a nossa parte do autor que é da universidade, etc., que sou eu, de colocar sempre que possível autores, músicos, etc., alguns que não sejam necessariamente do meu gosto, mas que estão ali. Assim, que vai várias coisas, que vai desde versos do Drummond, enfim, Clarice está ali bastante, ele comprou o livro da Clarice, que então eu misturo, eu diria que o livro tem por trás a Clarice e o Graciliano, né, e o Machado. O Machado me chama incontornável, né? Então, eu diria que são esses três. Loucura, né? Claro, claramente. A obra da loucura. Claro. É o Machado. É uma referência, não é quase explícita, né? Então, está aqui, eu vou deixar, oferecer eu já trouxe, porque a editora, ela me ajuda nisso. Pode oferecer a Ana, porque eu vou precisar dela para fazer. Não, mas isso aqui isso é teu, né? Não, eu vou dar isso aqui, desse. Eu trouxe que a editora, esse aqui também é teu. Eu vou deixar aqui, né? Agora isso eu vou deixar para vocês, você que deixa. Eu trouxe a editora, ela ano passado. É novinho, tá. Então, vou deixar talvez uma aqui também na biblioteca, não sei. Então vamos lá. Bom, então muito obrigado. Tá, acho que não sei se está gravando, mas eu vou. Bom, esses dois eu vou deixar.